Olá, boa tarde, sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos à live do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Eu sou Carla Bittencourt, sou jornalista da Assessoria de Comunicação do TRE e essa tarde eu terei o prazer de conversar com o servidor Jonas Júnior. Jonas é chefe da seção de gerenciamento de registro de dados partidários e de candidatos do TRE e ele vai falar sobre um tema muito importante para o calendário eleitoral, que é o registro de candidaturas. Aproveito a oportunidade para saudar o nosso presidente, desembargador Jatahy Júnior, e as demais autoridades. E antes de chamar Jonas aqui na nossa live, eu queria só contextualizar brevemente essa nossa entrevista. Ela acontece como parte do projeto A Mídia e as Eleições, que é realizado todos os anos eleitorais pelo TRE, mas que em 2020 teve a particularidade de estar sendo feita de forma online por conta da pandemia de coronavírus, uma sugestão do nosso presidente. O objetivo é aproveitar as redes sociais do tribunal para promover e ampliar o debate sobre o processo eleitoral e a comunicação. A gente tem que considerar que esse ano, além do coronavírus, a gente tem um desafio muito grande e que é potencializado dentro desse ambiente que estamos de rede, que é a desinformação, os boatos, as notícias falsas, as chamadas fake news. Então, o objetivo do tribunal é facilitar, oferecer acesso à informação de qualidade para que todos os atores envolvidos no processo, os eleitores, os partidos políticos, os candidatos, tenham acesso a essa informação de qualidade, que possam promover eleições transparentes e que cumpram seu papel de fortalecer a democracia do Brasil. Todo esse conteúdo ele está sendo disponibilizado no site do projeto, que é A Mídia e as Eleições, tudo junto, sem acento, .tre-ba.jus.br. E lá o público vai poder acessar outras lives que estão gravadas, além de videoconferências, e todo esse conteúdo ele é feito com a participação de magistrados, de servidores, de colaboradores da Justiça Eleitoral, além de pesquisadores e de jornalistas. Bem, vamos esperar agora o contato de Jonas para a gente começar aqui o nosso debate sobre registro de candidaturas. Jonas, estou aqui já à sua disposição. Vamos esperar ele entrar aqui. Aproveito para falar com vocês que quem tiver dúvidas no meio do processo e quiser enviar perguntas, ele vai estar disponível para a gente responder essas perguntas no final daqui da nossa entrevista. Vamos entrar aqui agora. Estamos aguardando. Jonas, você tem que aceitar. Eu mandei para você, agora você clica e aceita aí para a gente começar. Isso. Opa, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Todo mundo está ouvindo bem, né? O áudio está bom, né? Tô ouvindo. Estão me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo perfeitamente, como se estivéssemos no mesmo local. Alguém perguntou, a live vai ficar gravada? Sim, ela vai ficar disponível depois no IGTV do nosso Instagram aqui. Vamos começar, Jonas, que nosso roteiro é grande e nosso tempo é curto, né? Vamos falar aqui sobre partidos políticos e coligações. Queria que você contasse aqui para a gente quais os partidos que podem participar dessas eleições e qual a principal condição para que eles possam lançar candidatos. Bom, boa tarde a todos, né? Muito prazer em estar com vocês aqui. Bom, então vamos lá. Os partidos que podem participar são aqueles que necessariamente eles têm que ter, 6 meses antes da eleição, ele tem que ter registro lá no TSE. O estatuto tem que estar registrado no TSE, tá? E também é, assim, uma condição extremamente necessária que tenha um órgão, né? Um órgão partidário anotado no município. Por que no município, Jonas? Porque nessa eleição, a eleição é municipal, então tem que ter um órgão anotado no município. Isso, o órgão anotado, claro, no TRE. Nós temos um sistema chamado SGIP, então lá precisa estar anotado, né, um órgão e vigente no município para que possa concorrer, ok? E vem cá, Jonas, tem um ponto polêmico em relação a esse tema aí, Um detalhe, precisa estar, na época da convenção, ele tem que estar anotado, inclusive, tá?
Porque tem alguns que não estão Sim. anotados ainda, mas até a época da convenção ele pode estar anotado. É isso. Sim. Eu queria que você falasse para a gente qual é esse ponto polêmico em relação a essa parte aí dos partidos no registro de lançar os candidatos, né? É. Bom, teve um questionamento muito grande que foi a história das comissões provisórias. Né? Muito se Sim, falou e que as comissões provisórias não poderiam. Comissões provisórias são órgãos de curta duração, né? E os diretórios são órgãos constituídos por convenção, é um órgão de longa duração. Então, muito se falou que comissão provisória não poderia participar da eleição, mas isso não é verdade. Na verdade, os órgãos partidários que tiverem anotados, seja ele diretório ou comissão provisória, vai poder lançar candidatos normalmente, sem problema. Tá bom? claro. Certo. Recentemente, Jonas, havia vários partidos suspensos no estado da Bahia. Como é que fica essa situação? Esses partidos eles vão poder concorrer nas eleições de 2020? Tinham vários partidos que estavam suspensos por ausência de prestação de contas. Mas houve uma resolução expedida agora no TSE, inclusive foi que ela atendeu a uma disposição da ação direta de inconstitucionalidade, né, número 6302. Então, houve uma decisão e o TSE se baseou nessa decisão para determinar, via resolução, o restabelecimento de todos os órgãos partidários no estado da Bahia. Então, todos aqueles que estavam suspensos, eles foram revertidos. Aí, o que foi necessário? Nós entramos em contato com o TSE, depois da decisão, e pedimos que eles rodassem um script para reverter a suspensão de todos os órgãos. Então, todos os órgãos que estavam suspensos no estado da Bahia, tanto os estaduais como os municipais que estavam suspensos, eles foram revertidos, todos eles estão agora vigentes. Agora, tem um detalhe Sim. importante, vale ressaltar. No tocante a CNPJ, alguns órgãos estão sem CNPJ. Ah, Jonas, o nosso partido vai poder, sem CNPJ, ele pode lançar candidatos? Até pode. Agora, é interessante que eles criem esse CNPJ junto à Receita o mais rápido possível, porque necessariamente eles vão precisar para abrir conta mais adiante, para uma prestação de contas eleitoral. Então, vai ser necessário, né, que eles tenham esse número de CNPJ. Tem alguns casos, inclusive, que está o CNPJ inapto lá na Receita por omissão de declaração. Ah, Jonas, eu estou com esse CNPJ inapto, isso daí vai dar problema no tocante ao registro? No tocante ao registro não vai dar, mas é Sim. interessante que aqueles que estão recaindo nessa situação contatem com a Receita para que possa reverter a situação e voltar a ficar vigente lá na Receita. Para a Justiça Eleitoral não está tendo problema o fato de estar inapto por omissão de declaração junto à Receita. Uma pessoa perguntou aqui, Jonas, o que é anotado? Você explica para o que é anotado? Você falou, estar anotado, é registrado, né? Na verdade, é assim, o registro se considera registro quando ele consegue nacionalmente, no TSE, registrar o partido. Aí ele tem registro no âmbito nacional. Daí em diante, desde a Lei 9.096, que foi de 95, o que acontece? São apenas anotações de órgãos partidários. Então, o órgão estadual ele designa um órgão partidário, uma comissão provisória, e aí ele envia, né, para nós, submete para nós via sistema, nós recepcionamos, então ele consta como anotado na Justiça Eleitoral. Com isso, se pode tirar uma certidão, e aí há a comprovação de que o órgão está efetivamente anotado junto à Justiça Eleitoral. É isso. Perfeito. Jonas, houve alguma modificação no que diz respeito às coligações para 2020? Sim, é uma modificação realmente para esta eleição. Porque o que foi que aconteceu agora? Os partidos eles podem se coligar apenas na majoritária. Então, os partidos não existe mais coligação na proporcional. Houve uma lei em que foi estabelecido que agora coligações só para eleição majoritária, ou seja, para prefeito e vice, e para eleição proporcional, não. Para vereador, os partidos têm que se lançar individualmente. Sim, agora vamos falar sobre um pouquinho, obrigada, sobre convenções para a escolha dos candidatos. Quando é que ocorrem essas convenções? E esse ano que a gente tem esse cenário aí de pandemia, de coronavírus, como é que vão acontecer as convenções? Bom, as convenções, muito se falou, elas acontecem do dia 20 de julho, né, o prazo das convenções partidárias para a escolha de candidatos acontece de 20 de julho a 5 de agosto. Mas aí o que acontece? Estamos vivendo uma pandemia, não é um fenômeno
mundial, todos nós estamos sendo afetados por isso, e por isso mesmo os partidos e a justiça eleitoral como um todo tiveram que se reinventar. E nessa reinvenção, houve inclusive uma decisão muito recente, que foi ontem à noite. Então as coisas vão mudando, né, com uma velocidade espantosa. Então ontem à noite, exatamente, então ontem à noite o TSE decidiu, inclusive a resolução ainda não está publicada, mas já é fato, e que os partidos eles vão poder efetivamente fazer suas convenções utilizando as plataformas de videoconferência, como nós estamos fazendo agora. Então, existem vários aplicativos gratuitos que eles podem baixar, né, e fazer sua conferência à distância, virtualmente, exatamente para evitar o contato maior por conta da pandemia. A data que está prevista está mantida, né? Alguma pessoa perguntou aí, vai ter alguma alteração nessa data aí em relação às convenções? Está mantida a data, né? Até o momento está mantida. Já houve uma decisão assim, do Senado, e com essa decisão do Senado já houve uma certa modificação na data, jogando um pouco para frente. Mas aí o que é que vai acontecer? Precisa ainda passar pela Câmara dos Deputados. Então, o Congresso tem que aprovar. Então, até lá, né, estão havendo ainda negociações e conversas e tal, e vão chegar a uma decisão. E existe um forte indicativo que, inclusive, seja aprovada essa modificação, e com isso, pode ser que as convenções realmente venham a mudar de data, indo um pouco para frente. Mas ainda, como não houve aprovação, estamos aguardando, e tão logo haja, nós vamos repassar para todos. Tá? Jonas, a respeito do livro para o registro das atas, que é algo físico, né? Teve, além de físico, uma determinação legal. Tem também uma alteração em função aí desse cenário atípico, né, de crise que estamos vivendo. Queria que você contasse um pouco para a gente. Interessante sua pergunta, porque é outra coisa que aconteceu ontem, né? Ontem à noite também ficou definido o papel da anotação de ata, porque os livros, eles precisam ser, diz a lei, que ele tem que ser anotado e rubricado pela Justiça Eleitoral. No contexto atual, não é possível chegar fisicamente, né? Embora daqui a muito em breve, alguns cartórios e o TRE vai estar funcionando mesmo no regime restrito, mas funcionando em regime presencial. Mas, enquanto isso não acontece, o TSE já tomou medidas, e o que vai acontecer é que a ata, antes ela era registrada no livro físico, e agora, como as atas elas são inseridas num sistema chamado Candex, que é o Sistema de Candidaturas Módulo Externo, então agora o que vai vigorar é esta ata que vai constar do Candex. Esta ata vai ter o poder de suprir a ata que seria física. Aí tem pessoas que perguntam, mas eu tenho um livro físico, Jonas, eu quero fazer o registro, nós vamos fazer. Tudo bem, não há problema. Mas a ata, efetivamente, que inclusive vai ser submetida, é aquela que vai constar do Candex, e ela já vai ter realmente força de um documento escrito. E qual é, Jonas, como, na verdade, e quando que essas atas vão ser entregues para a Justiça Eleitoral? Bom, tão logo acontecem as convenções, ela tem que ser enviada, a ata tem que ser submetida para a Justiça Eleitoral até 24 horas, né, nas 24 horas seguintes. Então, faz a convenção num dia, digamos que, por hipótese, no dia 20 de julho, alguém resolva fazer uma convenção do seu partido, ela tem que enviar no dia 21 de julho, até o final do dia, ela tem que submeter via sistema. Jonas, como é que eu vou entregar essa ata? Não, ela é enviada via internet. Só na impossibilidade realmente total do envio, aí é que deve ser gravado numa mídia e entregue no cartório. Bom, vai ter alguém para receber no cartório caso eu tenha essa impossibilidade? Sim, vai ter que ser montada uma estrutura para se recepcionar. Mas este ano, como os sistemas já estão sendo testados e estão funcionando, é interessante, é muito valioso que seja transmitido via internet mesmo. Tá? As tecnologias estão sendo essenciais nesse momento de dificuldade que a gente extremo que a gente está vivendo, né, Jonas? Sem dúvida. E é interessante ressaltar que tudo isso já faz parte do plano B da Justiça Eleitoral, porque nada disso existia, tudo isso foi implementado em tempo recorde ainda esse ano para poder atender aos ditames da lei. Jonas, voltando ainda à submissão dessas atas, como é que a Justiça Eleitoral vai identificar que vai ser mesmo aquele partido e não outro que está submetendo a ata
Qual o processo de verificação que vai ser utilizado? Bom, existe uma chave de acesso que ela é gerada. A chave de acesso é como se fosse realmente uma assinatura virtual, né? Então, essa chave de acesso, ela é gerada no sistema chamado SGIP, que é o Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias. Esse sistema é muito conhecido dos partidos, porque é por meio dele que são anotados os órgãos partidários. Então, o que é que vai acontecer? Vai ter uma chave de acesso que vai ser gerada, e essa chave de acesso é como se fosse realmente a assinatura daquele partido, para que se verifique que é efetivamente aquele partido que está submetendo. É interessante perceber que os partidos no âmbito municipal, geralmente, eles não têm acesso ao SG, que é o sistema. Mas, agora, os órgãos estaduais, pelo menos para a geração desse chave de acesso, ela vai ter que necessariamente permitir, porque a chave de acesso é gerada no município, no órgão municipal. Não é o órgão estadual que gera e repassa. É o órgão municipal que necessariamente vai gerar a sua chave, porque é uma chave que vai ficar de posse do presidente do órgão municipal. Entendeu? É isso. Entendi. E quais são os dados que tem que constar nessas atas? Bom, em linhas gerais é assim, a ata digital agora, ela já tinha uns dados que constavam da ata física, então isso não modifica. Eu tenho até aqui algumas anotações, porque às vezes é muita coisa, eu já deixei anotado aqui, então necessariamente vai ter que ter o local, a data e hora, quem presidiu, não é? E qual é o cargo de quem presidiu, quais os cargos que vão concorrer a essa eleição, no caso de coligação, qual é o nome da coligação e quais os partidos que integram, e tem também que ter o representante da coligação, né, e a relação dos candidatos, indicando o cargo que eles vão concorrer e com qual número eles vão concorrer. Tudo isso, inclusive, é decidido na convenção, né? Na ata de convenção consta tudo isso, porque na reunião fica agendado tudo isso, fica esclarecido e registrado. Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora sobre os candidatos, Jonas. Com que idade pode um candidato concorrer a prefeito, a vice e a vereador? Candidato a prefeito e vice, 21 anos, mas isso é aferido com a data da posse. Então, digamos, se alguém tem 21 anos incompletos, né, ele vai se candidatar a prefeito, ele consegue concorrer, desde que até a data da posse ele complete 21 anos. Já para vereador, é 18 anos, mas 18 anos é aferido com a data do dia 15 de agosto, porque 15 de agosto é o último dia para o registro de candidatura. Então, aí realmente tem que ser 15 de agosto que é aferido a idade do vereador. E qual o prazo para o candidato estar afiliado e possuir domicílio eleitoral? Na eleição de 2016, salvo engano, ainda não havia tido uma modificação. Houve uma modificação para a eleição de 2018. Para a eleição de 2018, e agora também está vigorando, são 6 meses antes o domicílio eleitoral e tanto o domicílio como a filiação. Aí tem pessoas que dizem, Jonas, mas no meu estatuto, no estatuto do meu partido, a previsão é de 1 ano. E aí, vale a data do estatuto ou são os 6 meses? Aí que nós dissemos, nós estamos sempre esclarecendo. Olha, na verdade são 6 meses, é o limite mínimo, não é? Se o partido estabelecer um prazo maior para afiliação, digamos 1 ano, tudo bem. Aí vai ter que ele vai ter que estar afiliado a 1 ano para concorrer. Mas a data que a lei impõe é de 6 meses, tanto para domicílio como filiação. Certo. Agora, sobre o número de candidatos, Jonas, nessa eleição, como é que vai ser a identificação numérica desses candidatos? A identificação numérica se dá assim, o candidato a prefeito, né, ele concorre com o número da legenda, então são 2 dígitos, né, cada legenda, concorre com o número da legenda, e o mais interessante é que o candidato a vice, ele acompanha, né, ele também, mesmo que o vice seja de outro partido, né, porque existe a coligação para eleição proporcional ou para majoritária, mesmo que ele seja de outro partido, ele necessariamente ele acompanha o número do candidato a prefeito. Né? E para vereador, é o número da legenda seguido de 3 dígitos. Então, são 5 dígitos para vereador.
Uhum. E qual a quantidade de candidatos que cada partido ou coligação vai poder lançar em cada município? Tem um limite aí, né, também? Tem. Na verdade, é assim, para prefeito, ele só pode, um partido ou coligação só pode lançar um candidato a prefeito, né? E no caso Uhum. de para vereador, é que a coisa se modifica. Ah, como é que estabelece a quantidade para vereador? Aí tem que ter um cálculo. Que cálculo é esse? Cada partido, em cada município, ou coligação não, agora é só partido. Cada partido só pode lançar até 150% do número de vagas da Câmara de Vereadores do município. Então, digamos, vamos fazer um cálculo assim. Digamos que 150% do número em cima do número de vagas da Câmara dê, assim, 14,3, digamos assim, uma hipótese. 14,3, Jonas, então faz o que com esse 14,3? Serão 14 candidatos. Por quê? Porque o 3 é um número menor que 5, não é? Sempre que a fração for menor do que 5, Redonda. desconsidera. Então, são 14. Agora, na hipótese de ser 14,6, 14,5, 14,8, aí aproxima, né? Iria para 15, ok? Agora, tem um detalhe que é preciso ser abordado, que é o cálculo em cima do percentual de gênero, que antes era percentual de sexo, mas agora é considerado percentual de gênero. No percentual de gênero, como é que é feito o cálculo? Bom, vamos pegar esse número 14 que foi sugerido, e aí nós vamos multiplicar esse número 14 por, bom, como existe o percentual máximo, que é de 70% de um gênero, e percentual mínimo de 30% de outro, a gente faz um cálculo rápido. Pega esse 14 e multiplica vezes 30%, e pega o 14 e multiplica por 70%. Bom, 14 multiplicado por 30%, quanto é que dá? 4,2. Ah, Jonas, então eu faço o que? Eu desconsidero? Não. Aí a regra é diferente. Para aferir o percentual de sexos, necessariamente, qualquer fração que seja do percentual menor tem que ser acrescentado. Então, 14,2 ou 4,2 é o quê? 5. Ah, e é assim? Por que é assim? Porque foi estabelecido assim. Mesmo porque, se não fosse assim, se não tivesse esse tipo de média, sempre se acabaria passando o percentual de 70%, seria sempre extrapolado. Então, nesse caso, qualquer fração do percentual em cima de gênero é sempre, no percentual menor, ele sempre acrescenta na fração. E a fração do percentual maior sempre desconsidera. Ah, Jona, mas deu assim, 9,8 Eu acho que é no... né? Como a própria questão de você ter uma representatividade aí, você está considerando o menor justamente porque a intenção é incentivar, e no caso específico de gênero aí, a a participação representatividade. feminina, né? Perfeito, exatamente. E, por incrível que pareça, quer dizer, não é tão incrível assim, mas o que acaba ocorrendo sempre é que o percentual de mulheres concorrendo é sempre muito menor. Né? Sim. Então, por conta disso, é que se estabeleceu esse parâmetro para poder dar o direito, né, de que mais mulheres possam ingressar, participar do pleito, participar da política de um modo geral. A gente ainda enfrenta esse desafio aí de ter uma maioria de eleitorado e uma minoria na representatividade aí das eleitas, né? Esperamos que isso E vamos mude logo, né? mude um dia, mude logo. E o mais interessante é que, o que é mais interessante é que as candidatas, elas deveriam, muitas vezes o partido coloca alguma mulher para poder completar. E isso Sim. daí, se a justiça eleitoral constatar, o juiz eleitoral constatar que está havendo uma burla nesse sentido, né, ela está sendo colocada somente para completar, sem Laranja, o né? devido, uma laranja que é chamada. Então, se fizer dessa forma, todo o partido pode ser indeferido, ter candidaturas todas indeferidas por conta de uma bula provocada por isso. Então, há que se ter muito cuidado e se plantar realmente a ideia de que mais mulheres participem efetivamente. Sim, perfeito. Jonas, sobre o pedido de registro. Vamos agora Uhum. às informações específicas sobre o pedido de registro. Onde e como devem ser apresentados esses registros dos candidatos? O registro de candidatos, como nós estamos vivenciando uma eleição municipal, ele vai ser apresentado nos cartórios eleitorais, né? Tanto para a candidata a prefeito, vice e vereador, é apresentado no cartório eleitoral. O que é interessante é que a chapa,
né? É considerado chapa. Prefeito e vice é uma chapa. Ela é considerada indivisível. Então, Jonas, então se um for indeferido, afeta o outro? Não, não afeta o outro, mas afeta a chapa, porque os dois têm que caminhar juntos, ambos têm que ser deferidos. Então, tem a chapa, que é composta de prefeito e vice, e tem os candidatos a vereador na eleição proporcional. Tudo entregue no cartório eleitoral submetido. É um dado interessante. Tem os dois documentos que são principais, os carros-chefes do registro de candidatos, que é o DRAP, que é o demonstrativo de regularidade de atos partidários, e tem o RRC, que é o requerimento de registro de candidatura. O DRAP, ele afere a condição do partido, ou da coligação. E o RRC é o documento, o pedido do candidato. Então, tem o pedido do partido, que é o DRAP, e tem o pedido do candidato, que é o RRC. Isso já em outras eleições já foi assim, então essas siglas DRAP e RRC já são conhecidas assim do grande público. Como é que a pandemia, esse contexto aí de pandemia, de confinamento e enfim, as pessoas não estarem saindo, vai alterar na apresentação desses pedidos? Isso vai acontecer de uma forma especial por conta do que a gente está vivenciando? Sim, agora realmente de uma forma especial, porque é interessante que seja enviado tudo submetido via internet. Então, os registros vão ser feitos no Candex, né, que é o módulo externo do registro de candidatos, e aí tem que ser submetido para a Justiça Eleitoral. Submetido ele pode ser de duas formas, ou pela internet, ou por meio de mídia. Como nós estamos vivendo num contexto de pandemia, estamos estimulando a que os partidos enviem pela internet, porque o sistema possibilita isso. Depois de lançados os dados lá, eles podem ser submetidos pela internet, diretamente. Agora, se enviar pela internet, não vai até o dia 15. Ele não tem até o dia 15. Ele só tem, submetido pela internet, só se aceita até o dia 14. Até as 23 horas e 59 minutos do dia 14 é que necessariamente tem que ser submetido pela internet. Passando desse prazo, ficando para o último dia, necessariamente vai ter que ser feito por mídia para entregar no cartório eleitoral. Então, estamos recomendando que evitem isso e que submetam via internet. E muito importante essa informação é que as pessoas devem utilizar uma mídia que seja segura. Então, um CD, um DVD não é mídia segura, porque com o magnetismo ele estraga, às vezes apaga os dados, então é interessante que se faça via pendrive. Né? É uma mídia mais segura. Isso. Sim. Claro que o pendrive vai ficar de posse da Justiça Eleitoral, então não tem como fazer a devolução do pendrive. Eu coloquei nesse pendrive e quero de volta. Não, ele vai ter que ficar de posse da Justiça Eleitoral. E há também a atenção de que você não utilize, ou mesmo que utilize um pendrive, guarde os backups dos seus arquivos para não entregar coisas à Justiça Eleitoral que você não vai poder ter retorno, né? Com certeza. Inclusive, assim, já aconteceu, né, de haver um extravio do partido, da mídia, né? No caminho, às vezes a mídia não é segura, ou então a pessoa extravia no caminho, perde. Então, é interessante, você chamou a atenção, uma coisa importantíssima, a feitura do backup, exatamente para poder recuperar aquele dado e poder, assim, garantir a protocolização. Além dessa questão específica aí, desse envio por conta da pandemia acontecer via internet, qual é outra novidade em relação a esse ano para o pedido de registro, Jonas? Bom, aí o que é mais importante, assim, que de novidade nesse sentido, é exatamente que antigamente o DRAP, por exemplo, digamos que tinha um partido e o partido ia concorrer isoladamente. Aí ele lançava um DRAP e colocava todo mundo no DRAP, o candidato a prefeito, a vice e os vereadores. Então ele apresentava um só DRAP, né, com todo o partido. Hoje, não. Nesta eleição, necessariamente tem que ter dois DRAPs. Um DRAP para a eleição majoritária e outro para a eleição proporcional. Mas meu partido vai lançar candidato a prefeito e vice e sozinho, e também a vereador sozinho. Mesmo assim, vai necessitar ter um DRAP para um e para outro. Aí você diz, mas para que isso? Se do jeito que estava, funcionava de tal forma, e por que houve essa divisão? Essa divisão houve exatamente para que às vezes demora o julgamento de vereadores, de um vereador ou outro, não é porque está sendo substituído, um foi indeferido,
né, e tal, então falta juntar a documentação, e às vezes os candidatos a prefeito e vice, eles juntam a documentação completa e às vezes acaba esperando o julgamento, porque o julgamento tem que ser feito como um todo, né, do processo, então ficava esperando todos os vereadores, e agora não. Chegando a mídia com também, o DRAP, com o DRAP de prefeito, vereador, de prefeito e vice, ele vai poder ser julgado, né? E o de vereador, o DRAP da proporcional, é julgado separadamente. Esses DRAPs separados, teve alguma, no formulário, alguma modificação? O formulário teve algumas modificações assim muito interessantes. Inclusive tem a história do telefone móvel, que já havia, mas agora o telefone móvel necessariamente ele tem que ter, ele tem que permitir o recebimento de mensagens instantâneas. Para que isso? Para que a necessidade de fazer citações, intimações, notificações, ele pode vir a ser feito, né, por mensagem instantânea. Claro que, Jonas, e qual é a prioridade? Não, a prioridade, na verdade, é o mural eletrônico. Então, hoje vai existir uma declaração do partido, o partido vai ter que juntar uma declaração dando ciência de que, de que ele está ciente de que ele tem que acessar o mural eletrônico, porque as notificações, isso é muito importante, o pessoal lembrar isso, as notificações não vão chegar fisicamente, nós estamos vivendo uma pandemia, né? Então, o mural eletrônico ele vai estar lá disponível, o dado vai ser colocado no mural eletrônico, então, houve uma notificação, uma intimação, uma citação, vai ser feito no mural eletrônico. Necessário, então, que todos estejam acompanhando o mural eletrônico para poder acompanhar, caso haja, porque tem prazo, né? Então, necessariamente vai ser isso. Aí tem também a história do endereço eletrônico, ele também é previsto para uma citação e intimação. Claro que a prioridade é o mural eletrônico. Então, vai ser feito prioritariamente por mural eletrônico. Tá? É isso. Isso no formulário do DRAP. Né? Sim, e no formulário RRC? Já o RRC ele sofreu mais modificações, né? Um monte de pequenas novidades, assim. Um nome social que não havia, então, cidadão, houve uma mudança de sexo e tal, e aí ele, gênero, no caso, e aí, o que é que eu faço? Bom, se a pessoa entrou no cadastro eleitoral e declarou essa mudança, ele vai poder concorrer normalmente, porque lá vai constar um nome social, o campo para nome social. Né? A história do telefone móvel também para candidato, que possibilite mensagem instantânea, vai haver, né? Também, isso é muito importante, chamar a atenção. Também o candidato ele vai declarar uma coisa importantíssima, que muita gente se perde. É isso aí. Ele tem que declarar que ele tem que prestar contas à Justiça Eleitoral, assinar um documento com isso. Mas minha candidatura foi indeferida. Eu faço o quê? Eu não preciso prestar contas? Não, o candidato foi expulso do partido, então cancelaram. Não, eu renunciei. Então, todo candidato precisa prestar contas. Inclusive, tem até uma história que parece uma história de uma piada, mas até o candidato que morre, ele tem que prestar contas, né? Aí, como é que vai prestar contas no plano espiritual? Não, o candidato, ele até vai prestar contas lá, mas ele precisa também, efetivamente, prestar alguém, um representante daquele candidato que faleceu, precisa prestar contas. Mas se faleceu, bem, ele pode ter falecido, mas ele pode ter movimentado muito dinheiro, ele pode ter recebido doações, ele pode ter repassado, e isso interfere no processo eleitoral como um todo. Logo, mesmo no caso de falecimento, há necessidade de haver efetivamente a prestação de contas daquele candidato. Então, todo candidato precisa prestar contas. Tá? Tem mais um detalhezinho, é o que faltei dizer. A declaração de ciência, né, dos dados e documentos relativos ao registro, que vão ser divulgados no TSE, porque tem gente que não quer. Não, eu entrei com meus dados lá na Justiça Eleitoral, mas não quero ver lá no DivulgaCante. Mas precisa, porque faz parte da regra do jogo. Transparência. Né? Transparência. Então, muita gente alega, meus dados estão lá. Agora ele vai assinar um documento dizendo que ele concorda com isso. Uma das questões que você está querendo entrar para a vida pública, né? A vida pública é pública, né? A vida é pública, logo não tem como se eximir disso.
E a declaração de ciência do candidato que lhe incumbe a responsabilidade de acessar o mural eletrônico. Ah, mas Sim. meu partido, ele vai acessar e ele me diz. Não, o candidato também, o candidato é o principal responsável. Muita gente alega, ah, não, porque eu sou candidato, meu partido nem me falou que eu tinha que prestar contas. Cada candidato é o senhor da sua candidatura, então ele tem a responsabilidade de prestar contas. Ele vai assinar um documento, inclusive, dizendo que ele tem que acessar o mural, porque caso haja um indeferimento, a primeira pessoa que tem que se manifestar é o próprio candidato e não o partido. Né? Então, havendo um indeferimento de um candidato ou uma diligência para juntar documentos, ele vai consultar isso tudo pelo mural eletrônico. Então, as eleições virtuais estão acontecendo, né? A tecnologia, tudo isso, tudo que veio, né, tem sido implementado, está sendo efetivamente, vai necessitar utilizar tudo isso para que tudo aconteça, né, de forma correta. Uhum. Jonas, uma questão que é sempre levantada aqui também, de novo, voltando à questão dos documentos. Quais os documentos que devem acompanhar o pedido de registro do candidato? De registro de candidatos. Bom, tem a declaração de bens. A declaração de bens é melhor chamá-la de relação de bens, porque relação de bens não é a cópia da declaração do imposto de renda. Ah, eu não fiz imposto de renda, não tenho uma declaração de bens. Não é isso. A relação de bens ela é digitada no Candex. Então, a pessoa pega uma folha lá, anota todos os seus bens, passa para o partido vai inserir no Candex. Então, não é necessariamente uma cópia da declaração de imposto de renda. É bom que se diga isso, porque como nós estamos vivendo num período de pandemia, em que muita gente se desfez de bens e tal, mudou a sua situação financeira, então necessariamente ela precisa colocar uma lista atualizada lá, e pode ser que quando ela prestou, ela declarou, fez a declaração de imposto de renda, o valor deve ter sido muito maior. Né? A fotografia, que é já de costume, a fotografia pode ser colorida, inclusive deve ser colorida, porque a urna eletrônica já passa a foto colorida agora. As certidões criminais. Essas certidões criminais, tanto precisa da certidão criminal da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Tanto a de primeiro grau como a de segundo grau. Então, na verdade, são 4 certidões. Só aí. É a certidão criminal da Justiça Estadual, de primeiro e segundo graus, 2 certidões, e da Justiça Federal, de primeiro e segundo graus. Aí tem muita gente que menciona. Sim, ainda tem uma certidão que é por prerrogativa de função. Tem alguém que já exerce um mandato eletivo, já tem um cargo específico em que ele é julgado por um outro tribunal, um tribunal específico, ele vai ter que ter essa certidão específica por prerrogativa de função, que são os casos mais raros. Agora, ia falar alguma outra coisa? Não. Ah, sim, mais interessante. Tem muita gente que diz assim, Jonas, você menciona essas certidões, mas você não fala da Justiça Eleitoral. É porque as certidões da Justiça Eleitoral, elas são aferidas com base no cadastro de eleitores. Então, a certidão de filiação, de quitação, a certidão crime eleitoral e a certidão de domicílio eleitoral, ela não precisa ser juntada no processo. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral já detém esses dados. Só se tiver uma irregularidade, o cidadão não está constando como não filiado, está constando que não está quite com a Justiça Eleitoral. Aí ele vai apresentar a certidão. Em outra hipótese, não precisa, porque a Justiça Eleitoral já afere os dados que estarão lá. Tá? E a cópia de um documento oficial de identificação, pode ser um RG, passaporte, carteira de trabalho e tal. E, no caso de prefeito especificamente, vai ter que apresentar as propostas, né? Propostas da sua candidatura. Uhum. E na hipótese de o partido não dar entrada no registro de um ou de mais candidatos, o que é que pode ser feito? Aí o candidato, bom, primeiro vai ser publicado um edital, né? Tem a publicação do edital que vai dar ciência das pessoas, vai dar ciência para todo mundo quem foram os registros que entraram, os candidatos que entraram e os partidos que entraram e vão concorrer. Aí quando o cartório publica, quando aquele que foi candidato e que foi escolhido, é importante isso, frisar, que aquele que foi escolhido em convenção, porque o candidato que não foi escolhido em convenção, nem adianta ele tentar dar entrada individualmente, porque ele vai ser indeferido fatalmente. Né? Ele precisa ter sido escolhido em convenção. Aí, se ele foi escolhido em convenção, tudo bem. Aí ele vai lá, olhou a lista, olhou o edital. Ah, meu nome não está no edital. O partido, por um equívoco, por má fé, não lançou o nome dele.
ele aí tem direito de entrar com o RRCI, que é o Requerimento de Registro de Candidatura Individual. Aí ele dá entrada, logo ele tem 3 dias, né? Prazo de 3 dias, não é isso? É isso mesmo. Ele tem 3 dias a contar da publicação do edital. Então, publicou o edital, ele tem até 3 dias para poder dar entrada no RRCI dele, que aí ele vai poder se candidatar, vai poder concorrer por aquele partido normalmente. Agora, é interessante frisar que, em razão da pandemia, assim, aí esse RRCI, ele é entregue como? Fisicamente no cartório. Ele não pode ser transmitido via internet. Porque para ser transmitido via internet, ele precisa da chave, da chave de acesso, né, do presidente do partido. E digamos que o presidente do partido não quer botar o nome dele, né, para poder formar fé. Então, ele tem o direito de dar entrada só individualmente. Mas para dar entrada, ele vai precisar de um pendrive. Aí, é nessa história que, fisicamente, ele vai ter que acessar ou dar entrada no cartório. Aí alguém pode dizer assim, e se o cartório, digamos que a pandemia, né, recrudesça e daqui para lá a coisa fique mais grave e não possa ser entregue fisicamente? Aí existem outras ferramentas que podem utilizar, que é, por exemplo, por e-mail, mas se for muito pesado por conta dos arquivos, existe um Google Drive que a pessoa pode enviar arquivos mais pesados com todos os seus dados e vai garantir a protocolização na Justiça Eleitoral dentro do prazo. Tá? Uhum. E na hipótese de um partido... Desculpe, esquecendo. Aí, na hipótese do partido, por exemplo, não dá entrada. Não deu entrada no pedido do registro. E aí, ele nem deu entrada no draft. E aí, o candidato vai lá, um candidato ou mais, né? E agora eu faço o quê? Porque aí o partido vai ser intimado a dar entrada num DRAP chamado DRAP sem candidato, DRAP vazio, para que esses candidatos que deram entrada via RRCI possam migrar para dentro desse DRAP que está sem candidatos para poder preencher. Porque todo partido, todo candidato para concorrer, ele precisa necessariamente estar atrelado a um DRAP. É isso. E no caso de dissidência partidária no município, qual medida que vai ser adotada caso ela ocorra? Dissidência partidária é uma coisa que acontece demais em eleições municipais. Então, o que é a dissidência partidária? 2 ramificações de um mesmo partido, não é? 2 polos de um partido. Tem um partido, mas ele divide em 2, né? Tem um grupo desse partido que pensa de um jeito, tem outro grupo que pensa de outro. Aí esses grupos resolvem fazer convenções distintas e resolvem cada um lançar seu candidato, distintamente, os seus candidatos. O que é que acontece? A Justiça Eleitoral recepciona tudo isso. Mas pode? Na verdade, não deveria poder. Mas como eles estão dando entrada, a Justiça Eleitoral protocoliza, lança no sistema e mais à frente vai ser decidido quem é efetivamente que tem o direito lá. Né? É isso aí. Aí ambos são lançados no sistema. Deixa eu só falar uma coisa aqui para quem está assistindo essa live. Eu estou anotando as perguntas e provavelmente a gente vai poder abrir, né, uma outra sala assim que acabar esse tempo. A gente está já 2h43, a gente tem até 3 horas e a gente precisa fazer um fechamento uns 5 minutos antes para não cair de repente, porque isso acontece aqui no Instagram. Mas eu estou anotando as perguntas e aí quando a gente abrir a outra sala, eu faço essas outras perguntas do público aqui para você, tá certo, Jonas? Tem bastante perguntas aqui. Eu estou anotando algumas enquanto você está falando. Eu diria que o tempo passa rápido quando a gente está se divertindo. É verdade. Boa quando a gente está se divertindo. E esse assunto realmente tem muitos detalhes, né? Tem muitas informações, assim, é bem... Isso. Então, vamos lá. Sabemos que recentemente os processos deixaram de ser físicos e que por isso surge um questionamento. Como é que vão ser processados os pedidos de registro nesse caso? Eles vão ser processados via PJE, né? Sistema PJE tem uma classe específica para o registro de candidatura, que é a classe RCAND. Então, os processos agora serão todos virtuais. Inclusive, isso é novidade para os cartórios, para a eleição municipal, porque isso só aconteceu na eleição estadual. Mas agora, os processos todos, não existe mais processo físico de registro de candidatura. Tudo ele é virtual e via PJE. Tá? Certo. O que ocorre? Mais interessante, deixa eu lembrar só que a pessoa não envia... como é? O cidadão envia já
via PJE, ele entra no PJE. Não, ele submete o registro de candidatura. Aí o cartório autua na classe RCAND dentro do PJE. É isso. Perfeito. E depois que ocorre esse pedido, qual é o passo seguinte? Bom, aí depois do pedido, ele vai ser recepcionado na Justiça Eleitoral, vai ser validado, e quando ele é validado, os processos são gerados. É interessante, recebe no CAND, aí o CAND gera um processo no PJE, né, específico, e quando ele gera um processo, ele alimenta dados para o PJE, o CAND, e a autuação se torna uma coisa muito simples, porque depois que entra no CAND, aí ele já passa as informações todas para o PJE e já faltam poucos dados só para complementar, ele quase que autua automaticamente. E quando ele autua, ele joga de volta para o CAND a informação do número de processo que está no PJE. Então, os sistemas estão extremamente interligados e até o momento, na fase de teste, eles estão funcionando bem. Maravilha. Jonas, o que é importante a gente destacar a respeito do edital que vai ser publicado pelos cartórios com a lista dos candidatos? A partir da publicação do edital, é que passa a contar o prazo de impugnação, né, porque ele tem um prazo de 5 dias, os partidos, o Ministério Público, aqueles legitimados e o Ministério Público têm um prazo de até 5 dias, ou de 2 dias, para poder entrar com impugnação ao pedido de registro. E também o cidadão comum, ele pode, inclusive, entrar com uma notícia de inelegibilidade. E essa notícia de inelegibilidade, que, guardadas as devidas proporções, tem a mesma função que a impugnação, essa notícia de inelegibilidade também tem um prazo de 2 dias para dar entrada. Agora, o que é mais interessante é que... desculpe, eu estou confundindo. Eu tenho um prazo de 5 dias para impugnação e 5 dias para notícia de inelegibilidade. O prazo de 2 dias, a contar da publicação do edital, é o prazo para que os candidatos entrem com o RRCI. E a gente já comentou antes. Certo. E durante esse prazo de impugnação, o que vai acontecer com os pedidos de registro? Aí o pedido de registro cai lá na mão do cartório, aí o que acontece? O cartório vai lá e começa a conferência dos documentos, né? Faz a conferência dos documentos, faz a validação, que existe um sistema chamado VV-Foto para validar as fotos e os dados. Antigamente existia uma reunião que era feita, o pessoal comparecia para ver, hoje em dia não mais. A validação é feita pela própria Justiça Eleitoral, então é bom que cada um já entre com os dados íntegros direitinho para poder evitar problemas futuros mais à frente, tá? Aí depois dessa validação, o cartório, ele vai juntar isso tudo no processo, uma informação, manda para o juiz vai lá, se tiver alguns dados incorretos, faltando documento, alguma coisa assim, ele converte em diligência. Aí o prazo de diligência é aberto, é um prazo de 3 dias para diligenciar os partidos para que ele junte o documento faltante, e depois desse prazo, cumprindo ou não, juntando ou não, aí ele faz, o cartório vai fazer uma nova informação e faz conclusão para o juiz já para julgamento, né? Que é interessante. E como é que vão acontecer as intimações nessas eleições aí, em meio à pandemia? Bom, de 15 até 19, de 15 de agosto até 19 de dezembro, as intimações, elas são realizadas via mural eletrônico, como nós tínhamos comentado antes. Então, elas não serão mais físicas. Ah, Jonas, mas a Justiça Eleitoral vai reabrir, não é? Dentro em breve. Ela não podia ser físico? Não. A prioridade vai ser via mural eletrônico. Ah, e se der uma pane no mural eletrônico, não funciona, minha cadeira caiu. Der uma pane no mural eletrônico, não funciona de jeito nenhum. Aí vai para a segunda possibilidade, que é via mensagem de celular. Ah, e se os celulares deu uma pane geral no WhatsApp e não funciona? Aí vai, tudo um bug incompleto. Aí vai ser notificado todo mundo por e-mail. E caso os e-mails parem de funcionar no Brasil inteiro, ninguém consegue mandar e-mail de jeito nenhum, aí então é que passa para o físico. Agora, é interessante perceber que não é uma coisa e outra. Ah, Jonas, então eu não olhei o mural, mas aí eu olho o meu celular
ou então eu vejo lá no e-mail. Não, Não. vai ser via mural eletrônico. E só se tiver... eu não consegui ver o meu mural eletrônico. Não adianta. Necessariamente o mural eletrônico vai estar, se estiver funcionando, a pessoa tem a obrigatoriedade de ver via mural eletrônico. Só no sistema aí tem um plano B, plano C, ótimo. Tá? É isso, acho que as pessoas têm que pensar que está sendo feita uma série de ações para garantir justamente que, em uma dando errado, a outra vem para socorrer, né? Jonas? Oi, estou ouvindo. Você me ouve? Então vamos lá. Daqui a pouquinho, a gente já está chegando no nosso horário, mas ainda dá tempo da gente fazer as últimas perguntinhas antes de abrir a próxima leva aí para as perguntas do público. Queria falar agora sobre o julgamento dos processos do registro. O que a gente pode falar sobre isso? Bom, para quem está aqui agora, só um minutinho. Deixa eu só dar uma informação, que teve gente entrando agora. Isso vai ficar, assim, registrado no IGTV do TRE Bahia, e a gente vai abrir, quando finalizarmos aqui, uma outra sala, para que Jonas possa responder as perguntas que foram, já anotei várias aqui do público, né, ao final dessa entrevista. Então, assim, quem estiver entrando agora, estiver interessado em assistir essa entrevista, vai ficar disponível e nós vamos continuar o diálogo com o Jonas, ele agora respondendo as perguntas, dentro em breve em outra sala. Sim, Jonas, desculpe te interromper. Vamos falar aí sobre o julgamento dos processos dos registros. Bom, no julgamento do processo, o que acontece? Primeiro o DRAP, é julgado o DRAP e seguido, logo depois, os RR6. Então, julga o partido e os RR6, que são os processos dos candidatos. Aí, o que é mais importante? Se houver um indeferimento do DRAP, a reboque, todos os candidatos que integram aquele DRAP, ou seja, aquele partido ou aquela coligação, todos eles estão fatalmente indeferidos exatamente por conta do indeferimento do partido. Então, é importante que o partido procure fazer tudo regularmente para que não prejudicar os seus candidatos. Se houver um recurso e o candidato ele foi indeferido, né? Se ele for indeferido, aí ele pode recorrer, né? Se o candidato for indeferido, houver um indeferimento, ele pode recorrer. E ele, em grau de recurso, ele tem direito a fazer propaganda, ele tem direito a ir para a urna eletrônica normalmente. Aí, caso haja, assim, uma substituição, aí tudo bem, substituiu. Mas, se não substituiu, o candidato fica subjúdice. E ele subjúdice, quer dizer, em grau de recurso, ele consegue concorrer normalmente e, inclusive, ir para o horário eleitoral. Temos tempo? Temos ainda 5 minutinhos, mais 3 perguntas finais. Tem candidatos que desistem, né, Jonas, da candidatura. Como é que vai ocorrer a renúncia no processo de registro? A renúncia teve uma pequena modificação, gente. A renúncia antes podia ser datado por 2 testemunhas, ou, referendado por 2 testemunhas. Quer dizer, a pessoa renunciava e coletava a assinatura de 2 testemunhas e estava bom, podia dar entrada. Agora, não. Agora, necessariamente, tem que ser confirmada ou então assinado. A pessoa já traga o seu documento datado e tal, né? Termo de renúncia. Confirma reconhecido. Foi mais, quem é mais? Tem o cancelamento de falecimento. Sim, tem um renunciante também, né? Que renuncia, aquela história. Renunciou só depois de homologada a renúncia, aí perde o vínculo. E aquele candidato que renunciou, ele não pode desistir da renúncia depois. Ele não pode concorrer para o mesmo cargo. Ele renunciou ao cargo de prefeito para concorrer a vereador. Pode? Pode. Ele renunciou ao cargo de vereador e depois ele quer voltar a concorrer para o vereador na mesma eleição. Pode? Não pode. Tá? No caso de falecimento, candidato falecido, assim que houver uma comprovação nos autos, tudo bem. Aí vai ser muita gente está falando que essa última pergunta que eu fiz para você sobre o que ocorre na renúncia do processo de registro travou a sua resposta. Será que você podia responder novamente? Porque a resposta cortou e aí muita gente não conseguiu ouvir. O que acontece no caso de renúncia no processo do registro? Então, a renúncia ela tem que ser apresentada agora por documento datado com firma reconhecida. Antes podia ser com a presença de 2 testemunhas. Não pode, mas tem que ser datado
com firma reconhecida, e também ele pode ser feito com a presença o termo de renúncia, feito na presença do servidor do cartório eleitoral. Essas duas possibilidades existem. Tá? Maravilha. Vamos para a nossa última perguntinha. Como ocorre a substituição de candidatos e o que é que deve ser observado em relação a isso? Bom, substituição de candidatos. Só pode substituir candidatos até um prazo, assim, o fato gerador. Digamos, o candidato morreu hoje, ele só pode ser substituído dentro de 10 dias. Né? Foi indeferido hoje, só pode se dar substituição dentro de 10 dias. No entanto, mesmo com essa história dos 10 dias, só até 20 dias da eleição. Até 20 dias da eleição é que pode substituir um candidato. No caso de indeferimento, de renúncia, só pode substituir até 20 dias, né? Levando em consideração sempre o fato gerador. Mas aí, me diz uma coisa, Jonas, se um candidato falecer depois desse prazo, pode substituir? No caso de candidato de falecimento, é o único caso que pode substituir com um prazo de menos de 20 dias das eleições. Inclusive, se já tiver sido gerado mídia e tudo, né, urna eletrônica, já está tudo lá, as urnas prontinhas para votação, a única possibilidade que existe é a pessoa concorrer, o substituto, concorrer com os dados do substituído. Mas é claro que o partido e a coligação tem que dar ampla divulgação disso, independente da Justiça Eleitoral também dá. Porque senão, já pensou, a pessoa vai votar aí e está pensando que está votando em um e está votando no outro, então o partido tem a obrigação de dar ampla divulgação, caso haja uma substituição dessa por falecimento, né, na última hora. Vou dar logo um spoiler do que vai ser a próxima leva da nossa live. Todo mundo, Jonas, querendo saber sobre desincompatibilização. A maioria das perguntas sobre isso. Então, eu peço a vocês que estão nos acompanhando aqui agora, que eu vou abrir uma nova live, vou convidar a Jonas de novo, e a gente vai falar sobre isso e sobre as perguntas que vocês fizeram, as que eu pude pescar enquanto eu estava prestando atenção também nas respostas de Jonas, e daqui a pouquíssimo a gente volta, tá certo? Vamos lá falar sobre desincompatibilização, que o pessoal está muito interessado nessa parte aí. Então, vejo vocês logo. Tá legal. Abraço.